Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Menorá. Esse momento de transmissão simultânea para todo o planeta, para a Rádio TV Menorá. Nós aqui hoje, Quinta ao Vivo, sexto ano para um regular do Senhor. Nós agradecemos e louvamos a Deus nesse momento pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na companhia dos irmãos, na companhia do Senhor. Nós aqui nesse nosso bate-papo edificante, podendo hoje compartilhar e trazer mais uma palavra, mais um momento de edificação espiritual para todos nós, com certeza, primeiramente aqui, para mim, que tenho tido essa oportunidade de estar sendo cortado aqui primeiramente, né? Eu glorifico a Deus porque o Senhor tem feito uma grande obra e está fazendo, fez e fará, né? Eu glorifico a Deus por todas as vidas, né, que estão aí conectadas, todos os irmãos que oram, intercedem, os nossos irmãos anunciantes, né, os irmãos que têm empresa, que têm se colocado à disposição para anunciar na TV Menorá. E a gente sempre, é bom falar nisso porque nós vivemos aí num capitalismo, né, que a hipocrisia não falar que não precisa de dinheiro para pagar as contas, né? Então nós temos aí esse projeto de Deus, a TV, e tem à disposição espaços, né, para você estar anunciando, você que tem empresa, você que é um prestador de serviço, você aí entre 200, 300, 500 ou R$1.000, enfim, você pode estar fazendo anúncios, né, que parte, né, um valor do anúncio na rádio a partir de R$200 por mês, né? Então você vê assim que é barato demais, né? Um anúncio numa TV que é veiculada para todo o planeta, né? E é a TV do Senhor, né? Na verdade, isso aí é um valor que é estabelecido, né? Um valor simbólico, mas deveria ser até muito mais, né? Porque nós temos aí hoje uma obra, né, que traz a pregação do Evangelho do Reino, uma igreja, né, de Jesus, né, não de homens, uma pregação, né, que é de acordo com a palavra, com as escrituras, né? E você, né, é convidado, né, meu irmão, você que tem empresa, você que tem negócio, que ainda não anuncia, né, você leva aos pés do Senhor, né? Você que congrega na igreja do Senhor Jesus, você leva aos pés do Senhor, porque esse projeto de Deus, né, tá te convidando, né, a estar fazendo esse investimento. Talvez você tenha um negócio, né, e se você pensar bem, o que é 200, 300, R$500, né, ou dependendo do volume do seu negócio, o que é R$1.000 diluído no faturamento da sua empresa, né, por mês, né? Quanto é R$200, né, R$300, R$500, dá o que? R$2, nem isso, né? Então eu vejo assim como é importante assim a gente estar investindo, né, e vendo, né, que se nós colocassem um pouquinho, né, de investimento, né, se a gente economizar num pastel R$10 por dia, né, num refrigerante, às vezes numa hora boba que a gente nem tá com fome, né, a gente tem condições, né, de fazer sempre um pouquinho mais pro Senhor, né? Então nós não podemos deixar, né, que o espírito da avareza se levante em nós, né? O espírito de Satanás, assim, que se manifesta de várias formas, né? Que tem atacado, né, os membros da igreja, porque hoje, se nós olharmos, quantos irmãos hoje, né, tem empresa, tem negócio que você conhece e que eu conheço, né? Quantos anunciam? É só você assistir a TV aberta, você vai ver quem anuncia, né? Então, eu sinceramente não entendo por que todos não anunciam, né? Talvez ainda a empresa não tenha essa condição, mas amém, né? Mas nós temos aí anúncios, né, na rádio, né, por fé, a partir de R$200, né? Na TV, né, a partir de R$500, né? Um anúncio com produção, com tudo, né, por mês, né? Isso aí, se nós estamos aí vendo, né, muito pouco, né, investimento. Então, deixa aí para os irmãos refletir, né, sobre isso, né? Até porque, por que nós temos a empresa? Por que nós temos, Deus nos deu, né? Que na verdade nós não temos nada, né? Nós temos a concessão, né? É isso que nós temos, né? Uma concessão de tudo que é de Deus, né?
E aí nós nos distraímos, né, da palavra de Deus, né, e nos apegamos à palavra do diabo, né, que é o que o espírito das trevas nos fala, né, nos dando ideias, desfocando os assuntos, né. Mas eu te convido a fazer esse sacrifício, a investir, né, porque eu também faço anúncio, né, da CJ Sony Tecnologia, né, eu também pago um boleto, né, daquele anúncio de 15 segundos. E eu digo pra você que às vezes no dia de pagar tá apertado mesmo, né? Mas sempre me vem, né, Mateus 6,33, o reino em primeiro lugar. Eu pago, com ou sem dinheiro. E Deus sempre honra no final do mês. Na hora de fechar as contas sempre dá certo. É um milagre, né? Porque diz que o justo viverá por fé, né? Então se você tem um negócio e você é justo, porque você é justo por direito, mas você é justo de fato? Você se considera justo de fato? Ou você é justo de direito? E o Senhor nos convida a refletir sobre isso, né? Porque se você é justo de direito, de fato, né, se você vive por fé, Deus vai te honrar, irmão. Você vai ser feliz, você vai se alegrar com o que você tem, e Deus vai te fazer viver na abundância. Você vai viver tribulado, vai. Deus vai ver que você está sempre quebrado, mas você está sempre olhando e procurando, sofrendo, mas olhando e procurando a alegria no meio da tribulação. É isso que Deus quer ver em nós. Procurar a alegria no Espírito, no meio da tribulação. Deus não quer que a gente busque a alegria nas coisas deste mundo, né? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Amém? E se nós pegarmos em João 13, né, que é a palavra que o Senhor nos deu aqui de início, né? Jesus, irmãos, Jesus, no versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre, o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Então eu deixo o convite aí, né, para os irmãos refletir sobre tudo, né? Porque Jesus aqui, ele deixou tudo escrito. Jesus, ele deu tudo por nós. Jesus, ele deu o sangue por nós. Jesus, ele deu a vida por nós. E nós estamos dando o sangue. Em Hebreus 12:4 fala do sangue, né? Nós estamos suando sangue. Eu vejo assim que nós temos tido a oportunidade, irmão, nessa casa, né, de ser verdadeiramente abençoado e feliz verdadeiramente, ricos verdadeiramente em todas as áreas. E muitas vezes por falta de fé, por falta de entrega, nós temos deixado de receber a bênção completa. Temos nos contentado muitas vezes com a bênção por parte e olhando muitas vezes para o ego, né? Nos contentando com o ego, né? Com as coisas que acontecem na volta, né? E nos vangloriando, né? Que é uma glória vã, né? Porque tudo é Deus que faz, nós não fazemos nada, né? Tudo é Deus que faz, né? E muitas vezes a vanglória, né, tem nos atrapalhado até mesmo de ser abençoado, né? Verdadeiramente, porque satisfaz o ego, né? E você e eu, nós achamos, né, na carne que nós estamos no espírito, né?
E acabamos nos acomodando em algumas áreas, irmãos. Porque Deus precisa nos usar em determinadas situações. E nos usa. Mas se eu estiver fora da minha posição, nas outras áreas ele não vai poder me suprir. Ele vai me usar em algumas áreas que ele está vendo condições. Ele me deu potencial, me deu talentos, dons, que está sendo cada vez mais desenvolvido. Amém? Mas eu tenho que vigiar nessa área, para ver se eu não estou me contentando com o que o Senhor está fazendo, se eu não estou me contentando com o ego. Ou seja, dando alimento para demônio. E esse alimento me tirando da posição, sem eu ver. E perdendo a bênção. E tá aí, uma oportunidade de refletir, né, a questão do anúncio da TV, né, anúncio da rádio. A questão do espírito da avareza. A questão é por que você tem um negócio, por que Deus proporciona isso na tua vida, né? Para quem você trabalha? Você trabalha para quem? Para Deus ou para o diabo? Se você trabalha para você, você trabalha para o diabo. Porque se eu trabalhar para mim, não tem sentido nenhum mais. O que eu vou fazer? Se eu sei que eu já morri 2 vezes e Deus me concedeu a vida novamente. Na gripe A e no acidente de moto, em que eu voei a 100 km por hora por cima de carros e não quebrei um osso. Fiquei 12 horas viajando fora do ar. Eu sei, irmãos, de tantos livramentos que o Senhor já me deu. Eu não sei da sua vida, você deve saber de quantos livramentos você deu. Mas eu sei que eu estou no lucro. Eu não posso fazer outra coisa. Se eu parar de fazer o que eu faço, irmãos, né, que é pregar a palavra, que é levar essa boa nova, ir nas casas, subir morro, descer morro, que é visitar enfermos, é orar, é fazer o que está escrito aqui, o Senhor vai me recolher. Eu não tenho dúvida. Só que eu não estou pronto, eu sei que eu não posso parar. Então, eu te convido, né, a você enfrentar esse bicharedo que está dentro de ti. Por fé. Né? Porque Jesus deixou bem claro aqui, né, em João 13:15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém? E os irmãos aí que acompanham já o Quintal Vivo, já 6º ano, sabem que nós sempre temos aí os convidados, os irmãos, né? E hoje, um casal abençoado, né? O Alex e Milene, que hoje tem aí um encargo aí, né, irmãos? De um presbitério aí, né? Que o Senhor está desenvolvendo, que está fazendo a obra, né, naquela cidade também. E deixa aí pro nosso irmão aí, né? Para estar podendo falar um pouco da cidade, né? Para poder falar um pouco desse primeiro momento aí, né? Boa tarde, irmão. Boa tarde. Pode ficar com ele. Obrigado, irmão. Boa tarde, então, os nossos investidores do reino aí, como diz o irmão, né? Que estão aí investindo tempo de estar aí buscando o Senhor nessa tarde, nesse dia, né? E eu estava meditando um pouco no que o irmão falava ali, sobre o investir, né, o buscar, e fazendo alguma reflexão assim com as experiências e com tudo aquilo que Deus permite que nós vejamos, para que nós possamos usar das experiências, né, para aumentar nossa fé, aumentar nossa busca, aumentar tudo aquilo que Deus tem para nós, né. O irmão falava sobre investir no reino, e eu estava referenciando isso, me lembrando de todas as coisas assim na minha vida, tanto profissional como natural, de como a gente encara um investimento, né? Seja ele natural, seja ele emocional, psicológico, tudo aquilo que a gente investe. Eu lembro assim que
no investimento natural a gente avalia muito o risco, né? Quando a gente fala de investimento, a gente costuma avaliar o risco daquele investimento, avaliar o que aquilo pode trazer de retorno, né? Mas a gente só realmente realiza um investimento quando a gente acredita que aquilo possa trazer algum retorno, né? E eu vejo assim, né, irmãos, que muitas vezes a gente está desacreditado, né? Por isso que o irmão partilhava ali, né, como eu vejo assim que se a gente olha, né, para esses aspectos naturais, o investimento do reino e qualquer outro investimento, né, ele muitas vezes a gente está paralisado, né, porque a gente ainda não acredita, né, a gente ainda não tem aquela fé suficiente para estar se entregando, né, a gente está crendo e acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. E aí o irmão estava falando sobre a obra, né, sobre o encargo, sobre o chamado assim, que Deus tem trazido. E trazendo essa questão do investimento, né, porque eu confesso para os irmãos que logo que o Senhor trouxe né, essa novidade, no primeiro momento a gente tem um frio na barriga, né, a gente também entra, né, num momento assim meio que racional de fazer, né, essa análise, e aí eu vejo como esses investimentos do Senhor, eles são diferentes, né, irmãos? Eles não são iguais àqueles investimentos que quando eu olhava para o mundo natural eu estava acostumado a fazer, né? Eu necessitava de muito tempo assim para levantar uma série de dados, né, uma série de informações suficientes para que eu pudesse tomar uma decisão, né? E hoje, irmãos, o Senhor tem mostrado assim que a decisão que eu e tu precisamos tomar para investir nesse reino, para tomar essa decisão, ela não precisa, né? Ela não precisa mais de a gente estar analisando tantas coisas, né? Avaliando, entrando para o racional, porque a gente sabe que isso ele tem um fator inverso do que a gente estava acostumado. Porque ele vai, ao invés de me facilitar, ele vai me dificultar, ele vai me distanciar da tomada dessa decisão, né? Porque como o irmão falou, né, com o Senhor é tudo pela fé, né? O justo vive pela fé. E nós temos vivido tempos assim que nós temos tido muitas oportunidades para colocar nossa fé em prática, né? Só que eu vejo ainda como nós estamos distantes de aproveitar essas oportunidades, né? De fazer uma escolha assim, irmãos, de aceitar que Deus tem algo diferente daquilo que nós imaginávamos, né? Isso é fé. E ali o irmão estava falando, isso era, na minha vida, não era o que eu imaginava, né, irmão? Assim, esse chamado assim de, né, ser um pastor, ser um presbítero, né? Isso era algo muito distante da minha expectativa de vida, né? Muito, muito distante. E isso é uma prova, né, que eu vejo assim que é Deus que realiza todas as coisas. E hoje, né, não só pelo convencimento que Deus tem trazido, né, porque essa questão do investimento, né, é um convencimento do Espírito, né, irmãos? Eu já estou muito convencido, assim, Deus já tem colocado isso no meu coração, que eu não tenho capacidade de convencer ninguém, né? E eu vejo assim, às vezes, agora diante desse chamado, muitas vezes a gente vê coisas assim, né, nos irmãos, na vida da igreja, coisas que o Senhor mostra que não está certo, e o homem natural está louco para sair ajustando tudo, né? E naquela hora assim a gente vê que é só Deus que convence, né, irmãos? É só Deus, Deus tem um tempo. Eu lembro assim, quando eu olho para o passado, eu lembro da forma como os irmãos me trataram quando eu cheguei na vida da igreja, porque eu fico pensando assim, os irmãos tiveram muita paciência comigo, né? Os irmãos tiveram muita paciência assim, em aguardar o tempo do Senhor, né? Porque se eu tivesse feito do meu tempo, ou os irmãos tivessem feito da forma como eles quisessem, era certo que teria estragado a obra de Deus, né? E hoje eu glorifico o Senhor, assim, essa experiência de poder ter visto a forma como os irmãos me trataram, porque é algo assim de muita valia hoje, dentro dessa caminhada, desse encargo que o Senhor trouxe, porque eu vejo que uma das coisas que a gente mais precisa ter, né, irmãos,
é a paciência, a longanimidade, né? Todos aqueles frutos do Espírito, mas eu vejo assim como Deus tem me trabalhado muito para eu conter a minha justiça própria, né? Conter toda a questão de a gente querer interferir na obra de Deus, né? Porque a gente tem nós temos assim muitas definições, muitos preconceitos, e Deus precisa romper isso tudo na nossa vida, né, irmãos? E eu vejo que muitas vezes Deus opera assim no silêncio, né? E aí, irmão, né, falando assim da obra lá na cidade de Sapucaia. Quantos mil habitantes tem? Sapucaia está em torno de 180 mil, né? 180 mil habitantes, Sapucaia do Sul. Quando o Senhor nos levou para lá, né, irmãos, eu digo assim que a igreja do Senhor já estava instituída em Sapucaia, né? Não posso dizer que quando eu cheguei lá, agora os irmãos foram para lá estabelecer a igreja. Não, a igreja já estava estabelecida, né, irmãos? E Deus tem falado muito comigo assim sobre esse aspecto da igreja, do estabelecimento dela. Inclusive o Senhor tem trazido um seminário lá na cidade que nós estamos falando, que é o Estabelecendo o Modelo do Monte, né? E Deus tem trabalhado muito o meu coração, assim, porque logo que nós recebemos esse encargo do Senhor, naturalmente falando, irmãos, a primeira coisa que vem na nossa mente é o templo, né? E aí começamos naquela procura do templo, né, de achar um local, de achar um lugar, achar um espaço, né? E aquilo foi algo assim, né, irmãos, que por um bom tempo eu dediquei bastante tempo, assim, logo, né, que isso aconteceu. E eu lembro assim que Deus, todas as vezes que eu orava as oportunidades, assim, aquilo que eu achava que poderia ser, né, aquela circunstância, Deus não me dava paz, né? Deus não dava paz naquelas opções. E aí o Senhor começou a dizer que eu precisava olhar o modelo do monte, né? Que eu precisava estar voltando aquilo que eu já tinha lido, já tinha ouvido, né? Mas que precisava voltar para aquilo. E aí, irmãos, por isso que eu digo assim que a igreja já estava estabelecida, né, quando nós chegamos lá, porque já tinham grupos familiares estabelecidos na cidade, né, e já tinha membros, né, que congregavam, inclusive no templo onde nós nos reunimos hoje, que é na cidade ao lado, município ao lado, né. Nós temos um templo, podemos dizer assim, que muito próximo, né, não é na cidade, mas é assim de uma proximidade muito grande. Eu creio que deva dar em torno de 5, 6 quilômetros. E aí eu vejo assim os irmãos na cidade de São Paulo, isso aí às vezes é quadras, né? Dá para ir de a pé, né? E eu também lembro, uma vez eu estava lembrando um testemunho de um irmão que acho que era na Itália, não lembro onde que ele fazia um grupo familiar, que ele dizia que ele levava 8 horas para ele sair da casa dele, ir até o grupo familiar, pegava neve e depois ele voltava, né? E ali eu comecei a ver, né, irmãos, que até nessa questão, né, do templo, o Senhor me trabalhou muito, porque tinha um anseio, uma questão assim, e o irmão estava falando do investimento, né, irmãos, teve uma hora que o Senhor colocou no meu coração, né, que não importava, né, irmãos, da onde que viria, se seria da cidade de Sapucaia do Sul, se seria da cidade de São Leopoldo, que é onde nós congregamos, mas que aquilo lá exigiria um investimento, né, e aquilo era um dinheiro do Senhor, né, irmãos. E eu vi assim que o Senhor ainda não tinha permitido que aquilo acontecesse, porque, nossa, o congregar ali em São Leopoldo é algo tão próximo, assim, que eu posso dizer para os irmãos, assim, que, olhando naturalmente, era um investimento desnecessário momentaneamente, né? Porque é Deus que define o tempo, define a necessidade, né? E ali o Senhor não... Todas as vezes que eu chegava na presença dele, Ele não permitia, né? E aí, irmãos, logo que eu descansei nisso, né, o Senhor proveu uma oportunidade de nós termos uma mesa lá na cidade de Sapucaia, que o Senhor levantou um dos irmãos lá que cedeu um espaço, né, que hoje nós podemos dizer que ele é um espaço que praticamente, né, ele comporta, eu acho que em torno de 100 pessoas, né, então... Claro, nós ainda não temos essa quantidade de membros lá na cidade, né? Mas já o Senhor... tem, mas não estamos vendo ainda. Amém. Não temos ainda naturalmente, né? O Senhor já tem escolhido, né? Isso nós sabemos. E o Senhor levantou uma mesa assim para nós, né, irmãos? Porque eu vejo que sempre que Deus oportuniza nós nos reunirmos no nome dele é para nós nos alimentarmos, né? Amém.
E o Senhor proveu mais uma mesa lá na cidade, e mesmo assim nós mantivemos aquela mesa que nós já tínhamos, né, ali no templo ao lado. E aí eu fui vendo assim, Deus foi nos trazendo um convencimento, né, irmãos, de que Ele tem um tempo para todas as coisas, né? Me trabalhou muito assim essa questão do tabernáculo, né? E eu tenho visto assim Deus operar e Deus acrescentar, né, irmãos. E eu tenho tido a oportunidade de ver assim que é Deus que faz, né? Porque eu creio que a gente já, desde que chegamos na cidade, deve fazer em torno de 4 meses, eu creio, né? 5 meses. O Senhor já praticamente duplicou o número de grupos familiares, assim, né? E eu vi, irmãos, que foi tudo que Deus fez. Deus levantou vasos, assim, de outras cidades, né? Deus levantou vasos de outras circunstâncias, assim. Deus foi fazendo coisas e a gente foi vendo Deus realizando aquela obra, né? E eu creio, assim, que tem sido experiências muito valiosas para nós, para que a gente possa, né, se desfazer, o irmão estava falando ali, né, se desfazer de tudo que é nosso, né? Porque investir no Senhor é se desfazer do que é nosso, né, irmãos? A gente tem que ver que existe uma obra externa, mas a principal obra que precisa para que isso venha a realizar é uma obra interna, que é uma obra de que Deus precisa, né, me desligar de tudo aquilo que eu ainda tenho de impedimento na obra dele, né? Tudo aquilo que eu faço por mim mesmo, se eu tivesse feito por mim mesmo, creio que esse testemunho que eu estou trazendo para os irmãos aqui, eu teria estragado a obra do Senhor, né? Mas eu glorifico a Ele, assim, que Ele tem feito, e muitas vezes eu tenho orado, assim, para que Deus não permita que a minha vontade ela venha se manifestar, né? Porque eu já vi muitas oportunidades que eu poderia ter efetivado ela, mas eu creio que foi pelo clamor, assim, né, irmãos, que Deus teve misericórdia para não permitir que elas tivessem feitas, principalmente naquilo que se diz respeito à obra dele, né? Quando é alguma coisa que é relacionada a nós, eu creio assim que o Senhor tem até mais misericórdia, mas quando é alguma coisa que influencia, né, na obra dele, eu creio que isso deve nos gerar muito mais temor, né? Amém? Amém. Aproveitar aí antes de passar para nossa irmã abençoada, esposa, Milene, compartilhar com os irmãos uma palavra que está em 1 João, capítulo 3. 1 João 3, a partir do 7, vamos fazer uma oração leitura. Filhinhos, não vos deixeis enganar, enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando. Desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. E nem aquele que não ama seu irmão. Amém? Então é interessante aqui, né, que o Senhor deixa bem claro, né, que a prática, né, viver no pecado, né, não é que não vá pecar, né, mas não é que o pecado vai virar uma iniquidade, né, uma coisa que se repete, né, e aí sim, aí vira filho do diabo, né, porque daí pratica a justiça do capeta, né, aí não tem nada de justiça, né, bem pelo contrário.
Então, na verdade, eu vejo assim que o Senhor aqui nos exorta, né, a não se deixar enganar, né, pelo pai do engano, né, que é justo, né, quem pratica a justiça. Está previsto a ira, tá? Mas está previsto que você também tem a oportunidade de ir lá e confessar e consertar, né, que nós temos as ferramentas, temos o recurso aí para se arrepender, né? E todo aquele que crê é salvo, né? Então nós precisamos crer, né, durante esse período que nós temos aqui, em tudo que está escrito aqui, e viver praticando isso, né? E obviamente que vai ter o pecado, mas diferente de viver no pecado, né? Pecando. Quer dizer, o nosso foco deve ser justamente a justiça, as obras de Deus, né? E eu glorifico a Deus, né, porque o Senhor nos traz, né, essa realidade, né? Porque ele diz assim, ó, que vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não diz aqui que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não, ele não diz que não peca, ele diz que não vive na prática de pecado. Amém? Então, se a gente observar, né, no mesmo livro a gente vê, em 1 João, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não é que ninguém peca, não. Que não pode pecar, não. Até está escrito que o justo, né, não há justo que faça o bem que não peque. Né? Não, ou seja, não há justo que pratique a justiça que não peque. Eclesiastes 7:20. E própria 1 João aqui no início, né, no mesmo livro também. Versículo 8 e 9, capítulo 1 de 1 João. Agora, essa vida, né, viver essa prática, né, de pecado, é que nós temos que observar a nossa rotina, a nossa vida, o nosso estilo, o nosso jeito, qual é o meu foco, para quem que eu trabalho, por que que eu trabalho, para que eu vivo, qual é o meu foco, onde é que está? Onde é que está o meu amor pela vida? O que eu amo? É uma coisa muito maior, né? O meu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e é santo, é diário isso. Por que é? O que eu faço diariamente? Por que eu faço? Né? Porque, obviamente, se a gente perguntar para qualquer ser humano hoje aí no planeta, que acredita em Deus, vai dizer, você gosta de Deus? Eu amo Deus. O que você faz por Deus? Né? Deus é fiel. Né? Mas eu sei que eu não sou fiel a Deus. Quem é que é fiel 100% a Deus? E esse processo todo está aí, né, à nossa disposição para ser exposto, para começar a fazer diferente. Não adianta agora assim, pois é. Se eu botar a mão aqui, eu me queimo. Né? Tá bom. Então vou botar a mão aqui. Aí amanhã, bota a mão no mesmo lugar. Né? A gente precisa... Atitude, né? O próprio livro, né, diz Atos dos apóstolos, né? Atitudes, acts, né? Atos. Tem que ter ação, né? Mudança, tem que pegar e a gente fazer coisa diferente. Quer dizer, eu compartilho assim que eu tenho uma gaveta na minha cozinha que ela tem um padrão, né? De se eu colocar o talher, em que eu vivi a vida inteira com o talher ali. Né? Faz um ano, mais de um ano, que a gaveta com o talher está atrás, no balcão de trás. E até hoje, eu ainda vou na pia, embaixo da pia ali. No mesmo lugar para pegar o talher. E aquilo me constrange, me expõe, mas eu preciso enxergar, eu preciso ver. Eu preciso ver que isso, né, é algo que tem a ver, né, com a necessidade de nós renovar a mente, né? Que não é brincadeira. Mas o que eu estou fazendo para ver que eu preciso renovar minha mente? O que eu estou fazendo para ver que eu não estou vivendo ainda o cristianismo? Né?
Então, até isso, né, eu dou um exemplo, né, que às vezes eu acerto, às vezes eu vou lá no lugar que está o talher mesmo, né? E eu digo assim, Senhor Jesus, me renova. Só tu pode me renovar. Né? Então imagina, né, em relação à palavra. Então eu preciso exercitar. Né? Eu preciso exercitar. Então eu não quero dar. Né? Dá 2. Né? Te pedi dá 2. Para morrer logo. Amém? E obviamente que nesse processo, né, irmãos, da vida de vocês aí, né, Deus está abençoando muito, né? Com certeza, porque além, né, dos filhos naturais, tá mandando um fruto aí, ô glória, né? E aí que eu queria deixar para a irmã compartilhar, então ficou essa parte aí do nosso programa para a irmã, né, compartilhar em meio a toda essa transformação, né, essa renovação de mente, transformai-vos, né, pela renovação da mente, toda essa palavra, Deus mexendo, né, mudando vocês de cidade, quer dizer, fazendo essas mudanças práticas, né, até físicas, né, geográficas e coisas que podem ser simples, quer dizer, você pode trocar de lado na cama, né. Às vezes as pessoas, não, então agora eu vou me mudar de cidade, calma, ninguém está dizendo isso, né. Você vai orar ao Senhor, né, mas você pode mudar de lado a escova de dente, né, você pode trocar uma gaveta, você pode mudar a roupa que você tem de cima para baixo, de baixo para cima. A gaveta da meia, da cueca, não sei. Coisas pequenas, né? Para nós começar a ver e ser exposto. Né? Porque a gente acaba se achando, né? Muitas vezes que, não, nós não estamos nada, né? Porque nós não, primeira coisa, nós temos que se achar nada, né, irmão? E aí Deus fazendo esse turbilhão na vida de vocês aí, né? E aí como é que é uma gravidez no meio de tudo isso, nesses meses de cidade, né? Aí vem essa função presbitério, os grupos novos, tudo junto. Como é que tu tá? Quebrada. Amém, glória a Deus, mas é uma obra do Senhor, né? Mas eu queria abrir uma palavra antes de compartilhar com os irmãos, em João 3. João 3, versículo 8, que diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O irmão falava ali antes, o Senhor trouxe essa palavra hoje também, e eu vejo que foi tudo que Deus realizou na nossa e na minha, assim, foi um trabalhar bem grande, porque a gente já sentia, assim, do Senhor que a gente ia sair de onde a gente estava. Só que aí o homem natural pensa em tantos lugares. Eu disse assim, não, pode ser qualquer lugar, mas Sapucaia não vai ser. E é porque nós já tínhamos ido de Sapucaia, então a gente não queria mais continuar lá. A gente queria ir para outra cidade grande, né? Nós estávamos em Novo Hamburgo. E o Alex falava assim, Milene, eu estou sentindo que a gente vai voltar para lá. E eu dizia, não, acho que tem que orar mais, tem que, né, ouvir melhor o Senhor. E nesse processo, o Senhor estava fazendo um quebrantamento tão grande, assim, dentro de mim, né? Limpando, expulsando os mercenários, né? Entrando com a Zohag. Que quando o Senhor, assim, mostrou que era lá, eu aceitei numa alegria, porque eu já estava toda quebrada, né? Então, não importa onde o Senhor fosse nos mandar, eu ia aceitar com alegria. Então, Sapucaia, glória a Deus, né? Eu antes não aceitaria, mas agora eu tô tão quebrada que eu aceito, né? E eu vi que foi uma obra do Senhor, né? E aí, quando nós fomos para lá, irmão, primeiro a gente nunca pensava em voltar para lá. E aí, quando nós fomos para lá com o presbitério, né? Sem nenhuma experiência. Totalmente dependente do Senhor, né? E quando nós chegamos lá, eu ainda tinha muitos propósitos naturais, né? Mesmo a gente orando, buscando o Senhor, a nossa vontade ainda permanece muito. E um tempo, né, atrás, que nem o irmão, eu tinha sofrido um acidente, né? E naquele acidente também, que foi de moto, enfim, nada quebrado, mas o Senhor guardando ali o Senhor já estava mostrando que era para eu dar uma parada, né? Que eu estava trabalhando demais, né? E eu queria trabalhar, porque o trabalho abre muitas portas para o evangelismo, né?
E pelo meu trabalho assim, no secular eu tinha muita oportunidade, então eu vivia correndo. Vivia correndo e muitas vezes eu deixava o meu ministério de esposa, às vezes de lado, para ter um ministério evangelístico, né? Eu trocava isso, né? Isso foi uma verdade que aconteceu comigo. E passou um tempo que o Senhor começou a trabalhar, eu não estava escutando a voz do Senhor, Ele estava dizendo para eu parar e eu não parava. E aí o Senhor me parou, né? Naquele acidente, assim, eu fiquei uns dias de molho, e ali o Senhor fez uma obra a ponto de eu aceitar tudo que viesse do Senhor, né? E aí, quando nós chegamos em Sapucaia, eu vi que o Senhor ainda não tinha mexido no trabalho, então eu estava bem feliz, né? Então eu continuei trabalhando, continuei investindo assim no Senhor, porque eu creio que meu trabalho era mais para o investimento do Senhor, porque na verdade eu acabava mais investindo em material e evangelizando do que tendo lucro, né? Mas a minha, aquele trabalho era para o Senhor, era a oportunidade que eu tinha de evangelizar e realmente deu muitos frutos. Eu hoje ainda tenho o grupo familiar, foi estabelecido um grupo familiar, o grupo ainda está lá acontecendo, né? E chegou um tempo que o Senhor começou a mostrar que era para eu sair de lá. E eu dizia assim, não, Senhor, trabalho não agora, né? Porque o Senhor já tinha me tirado, já tinha me colocado, disse, agora vai me tirar de novo, né? E eu comecei a não aceitar. E eu achava, não, vai ser mais um tempo, vai ser mais um tempo. Aí chegou um tempo, o Senhor começou a trabalhar, né, e começou a mostrar que tinha um ministério de mãe pela frente, né. E o Senhor dava palavras, o Senhor dava sonhos, o Senhor mandava vaso falar, era ímpera, de tudo quanto é lado. E eu, não, isso daí é espiritual, é obra em Sapucaia, não é natural. E o Alex, naturalmente, nunca tinha essa vontade, assim, tão grande de ter filhos, nem eu, né. Então eu disse, mas agora com a obra, a correria, vai ser um quebrantamento. Passou um tempo, o Senhor começou a ministrar no meu coração, e aí foi que um dia eu resolvi assim, não, Senhor, então já que tu está falando, não vou esperar outro tombo, né? Porque o Senhor, assim, Ele fala comigo, eu não escuto, aí Ele vai lá dar uma apertada e eu volto pro lugar, né? E aí o Senhor me deu palavras, assim, foi muito claro comigo. E eu, naturalmente, se não tinha como, eu tinha que passar por alguns procedimentos até poder, assim, colocar diante do Senhor. E eu sei que quando eu aceitei, eu compartilhei com o Alex e nós aceitamos, eu aceitei por, como se fala, por obediência, mas o meu coração ainda não estava inclinado, eu tinha muito medo. Porque eu sabia todo o quebrantamento que era, né? E a gente começa a ver, assim, que o trabalhar do Senhor no lar, com filhos, com marido, ele é uma vida que nem o irmão estava falando, tu não vive mais para o teu ego, tu não vive mais para ti. O Senhor vai acabando colocando que tu tem que fazer a obra dele, que tu tem que se doar para ele, né? E aí eu aceitei e nisso, assim, veio a gravidez. E eu falei, bom, agora tá tudo certo, eu vou sair do trabalho, mas no tempo que eu quero. Só que não foi no tempo que eu quis, porque eu planejava ainda ficar muito tempo trabalhando. Já vou até o final da gravidez trabalhando e continuando. E eu sei que não deu um mês assim, o Senhor fez uns arranjos fortes. E eu aceitei, né? Aceitei, assim, o ministério com alegria, com medo, porque eu não sei o que vem pela frente, né? E aceitei, assim, do Senhor esse trabalhar. Saí do trabalho, né? Agora estou me preparando aí para o ministério. Também como coluna orando pelo esposo, né? Que a gente vê assim que, como o Senhor diz na palavra lá, que a mulher fértil teria filhos, né? E eu nunca entendi a mulher fértil. Aí eu fui buscar nos materiais, né? Eu só disse, não frutifica pro ego. E eu, glória, não vive mais para si mesma. Vive pro marido, vive para os filhos, mas em primeiro lugar vive para o Senhor, né? E o Senhor começou a fazer essa obra. E enquanto os irmãos compartilhavam, o irmão compartilhava na questão do investimento da obra, no investimento de nós decidirmos viver pelo Senhor, viver por fé, viver investindo para o Senhor, realmente sim é uma bênção quando a gente deixa de pensar no raciocínio no natural e naquilo que te dá uma segurança e tu entrega para o Senhor. E eu sinto assim de compartilhar com os irmãos uma experiência que nós tivemos há mais ou menos uns 15 dias, eu creio, que nós tínhamos culto no domingo,
E naquele dia, assim, aquela semana, o Alex praticamente a gente só tinha se visto nos grupos familiares, a correria do Alex, faculdade, trabalho e obra. E aí quando chegou no domingo, eu disse assim, bah, Senhor, que domingo bonito, né? Vocês vão aproveitar hoje, depois do culto, vamos almoçar fora, né? Vamos compartilhar um pouco, só os dois. E eu pensando, mas eu não tinha compartilhado nada com ele, era só eu e o Senhor, né? E quando chegou assim no final do culto, o Alex chegou para mim e disse assim, Milene, eu tô indo lá fazer um batismo, eu te ligo, não me liga e a gente já se vê, vai para casa. E eu, amém. E eu, amém. E ele foi assim, disse, estou indo. E eu disse, amém. E aí eu, no meio do caminho, disse, bah, Senhor, esse dia bonito, eu tinha tantos planos, tantos propósitos, né? Mas glória a Deus, Senhor, porque naquela hora assim, eu disse assim, obra do Senhor. A gente é vaso do Senhor, então é o que o Senhor quer, né? E naquele mesmo momento que veio aquele pensamento, bah, mas tu tinha planejado, e agora assim, e agora eu vou para casa, vou esperar ele lá, vou ficar orando, né, para que tudo ocorra bem. Eu nem sabia quem era, o que era. Ele falou, tô indo e eu te ligo. E eu, amém. E aí quando eu cheguei em casa, assim, irmão, eu cheguei e daqui um pouco bateram na porta, né? Faz pouco tempo que nós estamos morando lá, então os vizinhos são recentes, a gente não conhece quase ninguém. E esses são os vizinhos daqueles de porta, a gente compartilha aqui, evangeliza um pouco ali. E a vizinha bateu e disse assim, tu tá sozinha em casa, teu marido não veio almoçar contigo? Eu disse, não, ele tá num compromisso, ele já chega lá. Ah, tá, é que eu pensei que tu tava sozinha. E eu, não, ele já tá chegando. Aí ela saiu. E eu, senhora, vou organizar a casa, não tem nada para preparar para comer, não vamos almoçar, vou esperar, não vou ficar de jejum até o irmão vir, né? E aí deu mais um tempo, ela bateu na porta. E ela bem assim, escuta, teu marido vai demorar muito para vir? Eu disse assim, olha, eu acho que vai. Mas o que ele está fazendo? Ele disse, saiu, a gente estava na igreja, foi fazer um batismo, eu não sei quanto tempo leva, não sei onde é. Então daqui a pouco ele está chegando. Você não sabe o que é? É que a gente encomendou um almoço e o meu filho ia vir almoçar, ele acabou de ligar dizendo que não vem, é muita comida só para mim e para o meu marido. Aí eu queria convidar tu e teu esposo para almoçar conosco. E eu, eu te agradeço, assim, mas eu não sei que horas que ele vai chegar. E ela então faz assim, eu vou te esperar a hora que vocês vierem, vocês vão ali. E aí nisso o Alex me ligou, Milene, eu tô longe, eu vou demorar muito para chegar em casa. E eu amei, eu fui lá, agradeci ela, assim, que por aquele convite dela, que a gente marcasse uma outra data, mas que ele ia demorar muito, eu não queria atrapalhar eles. E ela, então tá tudo bem, tudo certo. Aí daqui a pouco a porta de novo disse, mas a gente, né, até para receber as bênçãos do Senhor, a gente ia devagar às vezes, né. E ela bateu na porta com um prato enorme assim, ela fez um prato para mim e para o Alex, que ela não sabia que horas o Alex ia chegar. E ela, então eu vou trazer aqui um pratinho para vocês almoçarem. E ali o Senhor me ministrou, porque é uma coisa simples, né, irmão, que nem tu falou, é um dinheiro que eu deixo de comer um pastel, que eu deixo de comer uma coisa que eu invisto no Senhor. E eu vi ali que o nosso tempo e o plano que a gente tinha para aquele dia era um investimento no Senhor, né. E eu vejo ali o Senhor me ministrou muito, porque eu não preciso me preocupar com as coisas naturais. E ali eu disse assim, Senhor, até nisso trabalha na gente. Tava ali o almoço, estava tudo pronto. O Senhor ligou lá, cancelou lá, fez tudo, aí chegou o Alex assim, Milene, tá o almoço pronto, tava um mesão assim. O almoço chegou, a obra do Senhor foi concluída, o dia estava bonito, logo depois tinha grupo, glória a Deus, né, que nós temos também grupo lá na nossa casa. E eu vejo assim que por que a gente tem tanto medo de investir no Senhor, né? E de decidir pelo Senhor, se ao Senhor pertence até tudo que nela é tudo dele, não é meu. E eu vejo assim que naquele dia foi um exemplo assim que o Senhor ministrou, quantas outras coisas nós poderíamos fazer para o Senhor e ver essa manifestação do Senhor na nossa vida, mas pelo egoísmo, pelo ego, por ainda me amar e por ainda não, por ter medo eu acabo não experimentando o Senhor, né? Mas eu creio que é isso. Amém, glória a Deus. Que bênção. E o vento sopra, né? E é assim, todo aquele que é nascido do Espírito, né? A água do Espírito, glória a Deus. E no João 3 também, né? Tá aberto aí já. Amém. João 3, 21. Vamos ler juntos. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas.
Porque feitas em Deus. Amém? Pratica a verdade. Irmão, o nosso tempo acabou, mas deixa aí então para o irmão fazer mais alguma consideração em Cristo final aí. Acho que só agradecer, né, irmão? Toda a oportunidade que o Senhor tem nos dado aí. Às vezes a gente se endurece um pouco para as oportunidades, porque a gente ainda tem maus olhos muitas vezes diante delas, né? Minha irmã estava partilhando ali. Às vezes o Senhor dá uma graça, assim, que a gente vai, o Espírito sopra e a gente tá leve, assim, né? Mas tem vezes que a gente tá duro, né, irmãos? E eu tenho visto, assim, como o Senhor tem provido muitas oportunidades, né? Tanto para a gente poder subjugar essa natureza que é forte, né, irmãos? A gente vê que ela tá presente, né? Ela tá muito presente, todo dia ela quer se demonstrar e o Senhor cria oportunidades para que a gente possa desmascarar ela, né? A gente possa ver, né? Porque eu acho que meu irmão compartilhava lá, que não é que a gente não vai pecar mais, né? Mas é que a gente vai reconhecer essa natureza, né, irmão? A gente vai poder ver essa natureza se manifestando e a gente poder ter a oportunidade de se inclinar para o Espírito. Porque quando o Senhor não tinha luz, né? Que eu não enxergava isso, eu me inclinava só para a carne ali e achava que estava tudo certo, né? Eu dizia para a Milene assim, eu me abraçava com as trevas e ainda achava que estava tudo muito bem, obrigado. Né? E aí depois que a gente chega na vida da igreja, assim, a gente começa a ver, às vezes a gente se entristece, né? Que a gente acha, mas eu vim para a vida da igreja, agora vai ser diferente. Não vai, né, irmãos? A gente viu lá que diz assim que aquele que diz que não tem pecado, o Espírito não está nele, né? Então isso aí é algo que a gente vai ver essa natureza se manifestando, mas a gente vai ver ela desnudada assim pela luz do Senhor, né? E a gente vai poder cada vez mais poder fazer essa opção por Deus, né? E o Senhor trouxe aqui muito hoje sobre investimento, né? Investir nele. O Senhor tem falado muito sobre o investimento que a gente precisa fazer, que é no Espírito que habita em nós, né? Através da consagração. E eu creio que, né, como tem vindo isso pelo Ministério da Palavra, não tem sido diferente na cidade de Sapucaia do Sul, não é diferente nenhuma das outras cidades dos irmãos aí, né? Que a gente precisa quanto mais a gente desvenda esse pecado, essa luz, isso tem que nos aproximar de Deus, né? A gente tem que ver que toda vez que o Senhor quando o Senhor falou lá para Adão no Éden, né? Que ele perguntou para Adão onde Adão estava, aquilo lá não era para gerar culpa, não era para gerar medo, mas era para gerar aproximação, né? Gerar arrependimento. E eu tenho visto como o Senhor tem nos exposto, assim, né, irmãos? O Senhor tem exposto toda a igreja. E isso deveria ser motivo de alegria, de manifestação da glória do Senhor, né? E a gente só vai conseguir se regozijar nisso através dessa consagração, né? Dessa intimidade com o Espírito. Então eu deixo essas palavras assim para os irmãos, porque eu vejo que é um sentimento e uma necessidade de todos nós, né? Todo o corpo, né? De nós intensificarmos o investimento, né? Um investimento em todos os materiais que o Senhor tem trazido para nós, porque a gente é farto de comida, né, irmãos? A gente é farto de material, né? A gente tem visto assim, o Senhor investiu em nós, agora a gente tem que investir no Senhor, né? O Senhor não tem como nós não dizermos, né, para o Senhor que a gente não tem oportunidade, né? Uma vez eu vi um testemunho de uns irmãos lá de Cachoeira, que a gente sabe que é onde começou, né? E sempre que eu encontro alguém de Cachoeira, eles costumam dar os testemunhos antigos, assim, era uma maravilha, porque a gente tinha culto de manhã, de tarde, de noite, tinha escola, tinha não sei isso, né? Aí uma vez, assim, o Espírito trouxe para mim, né, logo que eu vi aquele testemunho, o Espírito falou assim, tu tem tudo isso, né? Tu tem, porque nenhum desse alimento foi perdido, que nem aquela passagem que diz lá dos pães, né? Que diz que o Senhor multiplicou os pães e depois aqueles que sobejaram ele guardou, né? Tudo foi guardado. E hoje tudo, irmãos, tudo que o Senhor já dispensou nessa casa está guardado para mim e está guardado para ti, né? Através da TV Menorá, através da Rádio Menorá, através, né, de tudo isso. E como o irmão falou, né, a gente tem que valorizar isso, irmãos.
né? A gente tem que demonstrar não de palavras, mas com atos, né? O irmão falou ali sobre a prática. Qual é o ato que eu e vocês, irmãos, estamos dando, que a gente valoriza essa mesa que o Senhor nos deu, que nós investimos nisso, né? Que nós estamos sendo, que isso é a minha vida e a tua vida, né? Então eu deixo essas palavras para os irmãos, porque a gente precisa colocar isso diante do Senhor, né? Colocar e pedir para que o Senhor bote luz diante de nós, para a gente poder reconhecer qual é a visão do Senhor diante disso, e não a minha visão e a tua visão, mas a visão do Senhor. Amém. Amém? Um minutinho. Queria agradecer os irmãos e finalizando com o investimento, né? Eu não me lembro direito, mas quando foi lançada a TV Menorá, irmão? Que foi no encontro, 2011, né? Eu me lembro assim que foi o primeiro encontro que eu fui da igreja, né? Sozinha de manhã e glória a Deus com o esposo à tarde, né? Mesmo meia força, mas foi, né? E eu me lembro que lá foi anunciada a TV Menorá. E eu acho que estava 4 meses na igreja, então a gente não tem muito discernimento, assim, de alimento. E eu me lembro, assim, que eu fui lá e os irmãos estavam oferecendo assinatura, né? E ainda eu disse para a irmã assim, olha, irmã, eu vou assinar por fé, porque a internet a gente não tem. E na região ninguém tem internet. A gente tinha ligado para todos os operadores, não tinha. Mas eu sabia que eu podia em qualquer lugar acessar. Eu podia na lan house, eu podia na casa de parente. A gente vive no trabalho, tinha internet. Então, o empecilho não vai ser a casa, né? E eu me lembro assim que eu fiz aquela assinatura. E 1 mês depois foram instalar a internet. E até hoje, quando a gente saiu depois lá do mesmo local, eles disseram que não sabiam como é que a internet funcionava lá. Porque pelo sistema deles não acusava. Então eu vi ali que foi por fé, porque até a gente pagava a internet, só que quando o técnico ia lá, ele dizia não tem como, não tem internet, mas a TV funcionava. Então eu vi que ali foi um ato de fé, foi um investimento sem saber o que ia acontecer. Mas até hoje, assim, a gente utiliza muito. E olha, irmão, foi um ato de fé, porque tu assinasse a internet e com... E dizer pro marido, ó, fiz uma assinatura do quê? De uma TV. Que TV, minha? TV Menorá. Nenhum sabia, nem eu, nem ele, né? A gente estava novinho na fé. E aí, desde lá, então, a gente tem sido, né, assinante da TV Menorá. Eu digo pros irmãos, assim, que... Mas, irmãos, é uma vergonha a gente não assinar e não acessar, assim, porque ali é o alimento do Senhor, assim. E quantas vezes o Senhor nos livrou através do acesso, né? Não falo para puxar saco, para dizer pros irmãos assinar, mas é que se hoje nós estamos aqui no Senhor, é pela misericórdia e pelo alimento. Porque se não fosse investimento no alimento do Senhor, eu tenho certeza, irmãos, que como diz o irmão, a gente estava lá agarrado com Satanás. Porque foi o investimento do pão, o investimento no Senhor. E o Senhor nunca nos deixou faltar nada através disso. Pelo contrário, né? E eu agradeço, assim, é uma bênção compartilhar com os irmãos para todo o planeta. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que benção. Lucas 9, para encerrar então, irmãos, aqui nesse nosso tempo que já foi. Lucas 9, 14. Porque estavam ali cerca de 5 mil homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Amém? Graça e paz a todos. Quinta ao Vivo.